Olá, senhores pais e alunos do quinto ano. Esta era mais uma atividade de informática e dessa vez o tema era o sistema operacional da Microsoft, mais conhecido como o Windows. Assim como o texto fala aqui nesse trecho, a pesquisa de mercado mais recente aponta que o SO, que é a sigla que a gente utiliza para sistema operacional, está presente em mais de 90% dos computadores do mundo todo. Nós temos aí outros sistemas operacionais disponíveis no mercado, como por exemplo o Linux, mas atualmente o Windows ainda reina nessa área, ou seja, é ele que está presente na maioria dos computadores, principalmente no Brasil. O Windows, ele nasceu de uma maneira, ou seja, ele foi programado de uma maneira e obviamente ele foi evoluindo e apresentando novas funcionalidades justamente para facilitar o usuário a aprender a mexer nele e tornar cada vez mais fácil se mexer no próprio Windows. Justamente por isso, pela facilidade, pela sua própria interface, ou seja, pela sua própria cara do Windows ser tão comum, é que ele vendeu tanto desde 95 até os dias de hoje. Aqui a gente tem o Windows 1 e curiosamente nessa época a utilização do mouse ela era praticamente nula. Então a Microsoft, para decidir estimular o usuário a utilizar cada vez mais o mouse, ela digitalizou uma versão do jogo Reverse, que poderia ser jogado utilizando apenas o mouse. Indo agora para o Windows 95, aqui a gente já nota uma similaridade com os programas, ou seja, com os sistemas operacionais que a gente tem hoje. Então, aqui a gente pode notar o botão iniciar, alguns programinhas como Internet Explorer, algumas pastas. Então, aqui já começou aquele design que a gente conhece até hoje. Pulando já para o Windows XP, que foi lançado em 2001, esse é um dos Windows mais aclamados aí por todo mundo. Tem gente que até hoje, nos seus computadores mais antigos, tem o Windows XP, justamente pela sua facilidade. Era tudo muito intuitivo na hora de mexer. Então, esse foi um dos Windows que fez mais sucesso e que alavancou cada vez mais esse sistema operacional da Microsoft. Indo já para o Windows 7, esse, principalmente aqui no Brasil, é um dos sistemas operacionais mais utilizados, justamente porque, além do próprio sistema operacional, ele já vem com o pacote Office meio que incluso, ou seja, os dois já trabalham juntos ali, tanto o Windows quanto o pacote Office, que é o Word, PowerPoint e Excel. Esse Windows, na verdade, ele veio com uma correção do Windows Vista, que tinha alguns problemas de conexão e ele não era tão fácil a manutenção, enfim. Ele era meio que o Windows 7, só que com alguns erros. A Microsoft viu isso e logo em seguida lançou o Windows 7 corrigindo todos os erros do Windows Vista, deixando ele mais fácil, mais intuitivo. Por isso, justamente, como eu disse, que esse sistema operacional é tão vendido hoje em dia, justamente pela sua facilidade e pelo seu acesso. Depois a gente já pulou para o Windows 10. Na verdade, antes do Windows 10 vem o Windows 8. Só que o Windows 8 não foi muito aceito aí na comunidade dos computadores. Tanto é que muito pouca gente utiliza esse sistema operacional hoje em dia. Geralmente a pessoa tem o Windows 7, caso ela queira atualizar seu computador, ela já instala direto o 10. Ela acaba pulando essa etapa aí do 8. Esse sistema, um dos motivos pelo Windows 8 não ser tão aceito, é que ele tirou justamente o botão iniciar, que é esse botão que a gente tem aqui no cantinho da tela, que tem inclusive aqui no meu computador, que justamente voltou no Windows 10. Agora indo para a parte das perguntas. Primeiro, qual a versão do Windows que você utiliza em seu computador? Geralmente a resposta aqui é o Windows 7 ou o próprio Windows 10, que são os mais comuns aqui no Brasil.
2. O que voltou ao Windows 10? É o que eu acabei de falar, que é esse botão aqui, iniciar, que tem no cantinho, que quando você clica abre alguns programas, algumas funções, enfim. 3. Qual foi a técnica utilizada no Windows 1 para familiarizar os usuários com o mouse? A técnica utilizada foi justamente a criação daquele jogo que poderia ser utilizado apenas com o mouse. E a 4 era basicamente para o aluno observar as versões apresentadas e fazer uma linha do tempo, com o ano que a versão foi lançada e com o nome da sua versão. A atividade de hoje era isto. Se houver qualquer dúvida em relação a essa atividade e aos anteriores, é só entrar em contato comigo pelo ClassApp ou me enviando um e-mail. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.